Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós estamos estreando hoje o Café com o Sigmundo. E eu queria te convidar para ficar com a gente e participar com a gente. E hoje eu trouxe o meu amigo Dodô para participar comigo desse café, para a gente conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo, né, Dodô? Isso aí, para começar, eu queria te perguntar, como que é aquela história daquele juiz lá de Santa Catarina? Ele tomou algumas decisões e começaram a chamar ele de louco? Como que é isso? Rapaz, chamaram ele de louco. O Conselho Nacional de Justiça, ele exigiu que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fizesse um exame de sanidade mental no juiz Fernando Cordioli Garcia, lá de Otacílio Costa, em Santa Catarina. Por quê? Olha só, ele tomava certas decisões que, no entender do Conselho Nacional de Justiça, era loucura. Por exemplo, ele dizia que o Ministério Público e o juizado dava mais prioridade para ricos do que os PPP. Sabe o que é PPP? O que é? PPP, pobre, preto e prostituta. Isso era sempre penalizado pela justiça. E ele criticava, né? Quem trouxe isso, levantou essa lebre, foi o Boechat na Band, né? Então, o tribunal, ele exigiu então que ele fizesse esse exame de sanidade. Para você ter uma ideia, o que esse juiz fez, o juiz Fernando Cordioli Garcia? Em 2012, ele descobriu que tinha um prefeito lá de Palmeiras que estava passando a mão no dinheiro do povo. Então ele pegou e queria leiloar os 3 carros para devolver o dinheiro que ele tinha roubado. Leiloou 2 e um carro o prefeito vazou, deu na braquiária, né? O que aconteceu? Ele botou a polícia rodoviária atrás do cara para que a polícia prendesse o carro, e a polícia prendeu o carro e ele foi até onde estava o carro, deixou o prefeito a pé e fez o leilão do carro ali mesmo, para devolver o dinheiro roubado. Numa outra situação, um outro prefeito também aconteceu que ele ia leiloar a casa do prefeito para devolver o dinheiro que tinha roubado. O Ministério Público se recusou a fazer a avaliação, não quis fazer a avaliação da casa. Então, o que ele fez? Chamou o batalhão de engenharia do Exército, foi lá, cercou a casa, mandou cercar a casa e fez a avaliação e fez o leilão para devolver o dinheiro. Numa terceira situação, um vereador, ele tinha construído uma casa numa área de reserva ambiental. Não pode construir, mas pelo fato de ser vereador, né, manda, então pode construir. Foi lá e construiu. Ele foi lá e determinou que simplesmente fosse derrubada a casa. Como ninguém queria fazer, ele foi lá, pegou uma marreta e começou, né? Começou a bater. É isso, e chamaram então o cara de louco por causa disso. E resumindo, você acha que essa atitude dele? Eu acho que o cara, na realidade, está muito certo. Porque tem uma outra situação ainda, Dodô, por exemplo, com relação à pena alternativa. Isso. Pena alternativa, olha só. Ele determinava algumas penas alternativas e ele percebeu que eles não estavam cumprindo as penas alternativas. Então o que ele fez? Ele marcava com as pessoas que ele condenava à pena alternativa todo sábado, 9 da manhã, lá num espaço especial, chamava eles lá, eles tinham que chegar até lá, que era no quartel da PM, da Polícia Militar, e aí eles tinham que arranjar pá, e ele comandava a Operação Tampa Buraco. Ele ia junto com os que estavam fazendo a pena alternativa, pagando a pena alternativa, para fechar os buracos. Agora eu vou te dizer uma coisa, viu, Dodô? O que me indigna, e aí respondendo a sua pergunta, e eu vou dizer para você, sabe o que me indigna? É que esse cara, fazendo loucura, fazendo justiça, esse cara, ele está sendo condenado a perder o seu cargo por essas atitudes. Sendo que outros juízes corruptos, sabe qual é que é a pena deles? Aposentadoria. Essa é a pena máxima que alguns juízes corruptos que vendem sentença estão ganhando aí. Isso é um absurdo, Com certeza. é uma tristeza.
da nossa realidade brasileira, não é mesmo? Verdade. E voltando para essa semana, para a gente terminar o nosso papo, o que você tem a falar dessa semana que o Lula foi condenado e ao mesmo tempo o Michel Temer não é condenado? Como que fica? O que você fala sobre isso? Pois é, rapaz, é de novo uma inversão de valores, né? Eu te digo com toda sinceridade, você trabalha comigo, você me conhece, eu tenho sempre brigado por isso, que a gente tem que ter uma posição ética, né? Tem que ter responsabilidade, honestidade, seriedade naquilo que faz, né? Então veja bem, o que eu vejo, por exemplo, é que não existe uma prova concreta contra o Lula. Se tiver uma prova concreta contra o Lula, tem que botar na cadeia mesmo, tem que prender, tem que mandar devolver dinheiro, mas tem que ter prova concreta. Agora, o que mais me indigna é que também acontece o que com o Temer? O Temer tem a prova concreta, tem a mala dos 500 mil do Gedel, tem a gravação, onde a própria polícia disse, é ele que está falando, está tudo certo lá. E aí faz uma manobra no Conselho de Ética para livrar as costas dele. Cara, trocando deputados para que a votação fosse a favor do Temer. Quer dizer, é uma tristeza isso. E o mais ainda, o que aconteceu esses dias com a Aécio? Imagina bem, está provado que o cara passou a mão, provado, é prova. Ele disse num áudio que ia mandar matar o cara, quer dizer, o cara é louco, é assassino, e de repente volta a assumir um cargo no Senado, cara. Então, resumindo, o que eu quero dizer é o seguinte: não estou defendendo ninguém, nem estou criticando ninguém. Eu quero que seja feita justiça. Quem errou tem que pagar. Se eu erro, eu pago pelo meu erro. Se você erra, você paga pelo seu erro. E por que quem está lá em cima erra e não paga pelos seus erros? Que justiça é essa que nós temos no nosso país? Então não estou defendendo Lula, não estou defendendo Temer, não estou defendendo Cunha, não estou defendendo Aécio, não defendo ninguém. Agora, quem errou tem que pagar, mas tem que ter prova concreta para isso. Beleza. Esse então é o Café com Sigmundo. Dodô, obrigado pelo papo, meu amigo. Até a próxima.